Certo, agora que a gente já passou por todo o conceito, toda a apresentação, a gente já escolheu equipe e equipamento, vamos começar de fato a produzir o clipe. A função da direção é uma função que centraliza todas as partes do projeto. Então ela começa da parte do pessoal que te contrata, seja os executivos, a gravadora, o artista, e em seguida com a galera de dentro, as equipes técnicas. Você não é obrigado a saber todos os detalhes, a ser especialista em todas as funções técnicas. Porém, é importante você saber o mínimo para você conseguir se comunicar com cada um dos profissionais que você está escolhendo. Nessa unidade, eu vou falar sobre a relação do diretor com cada uma das áreas específicas. A gente vai usar de exemplo o clipe Pra Que Me Chamas, da Xenia, porque ele tem uma documentação bem extensa, tá bom? Vamos começar falando sobre locação. É muito comum o diretor mesmo sugerir locação, às vezes o produtor, às vezes um amigo. Porém, existe a função do produtor de locação, que é uma pessoa especializada nisso e vai te oferecer mais opções. É sempre bom você ter pelo menos 2 ou 3 opções para você conseguir avaliar, comparar as duas. Tudo muda, né? A textura muda, a entrada de luz muda, a posição do sol, o clima inteiro do clipe muda pela locação. Então é muito importante você ter esse comparativo. Quando a gente pensa locação, imediatamente a gente sempre pensa no set de filmagem, no que a gente está vendo, seja ali numa sala, numa sacada, numa praia, o que for. Porém, o produtor de locação sempre lembra a gente que é muito importante também o extracampo, o que a gente não está vendo. Se o lugar tem estrutura, se o lugar tem energia elétrica, se você precisa levar gerador, se tem lugar para estacionar os carros, se tem lugar para a galera se alimentar, se tem lugar para estrutura, e se chover, o que acontece? A galera vai ficar na chuva? Então existem muitos fatores muito determinantes que podem até inviabilizar uma produção que parece boa. Por isso eu acho super importante ter uma pessoa que está pensando nisso, que ela está focada na locação e em tudo que envolve a locação, que é o nosso produtor de locação. Vou aqui para um exemplo do clipe da Xenia França. Olhando aqui o documento de locações do clipe da Xenia, a gente percebe o seguinte: a gente visitou 2 locações. É muito importante ressaltar que o produtor de locação é uma pessoa que acrescenta muito criativamente. Então ela olha o nosso documento, entende o que a gente precisa, mas também traz ideias. Ela traz coisas que não necessariamente você pediu. A gente vê aqui na página 2 um portão super bonito, que a gente filmou inclusive, ele não estava no pedido, mas a pessoa olhou, interpretou que esse lugar era interessante e trouxe essa opção pra gente. Outro fator importante é a questão de ter lugares versáteis. Então, não dá pra gente filmar cada cena num lugar diferente, a gente perde muito tempo com deslocamento. Então, cada lugar é importante que ofereça pra gente possibilidade de ter mais de um set. Às vezes a gente tá aqui filmando uma coisa, virou pro lado, já é um lugar totalmente diferente. No caso do clipe da Xenia, com certeza o que chama muita atenção, principalmente na locação, é a nossa fantástica ilha. Esse foi um fator determinante pra gente escolher a locação. A gente vê aqui no documento de pesquisa que a gente visitou uma outra locação em Piracaia. Ela é bem interessante, ela tem a parte bucólica que super resolve pra gente, tem uma cachoeira que eu gostaria muito de ter filmado, porém, quando a gente coloca em comparação a cachoeira contra a ilha ganha. Porém, uma locação que era muito, mas muito importante pra gente, e você pode reparar no documento que a gente não encontrou nem em Piracaia e nem na represa, foi Encruzilhada. Era muito importante porque é uma cena muito simbólica, a pessoa dançando ali representando o Exu. E a gente procurou e não encontrou a locação exatamente como a gente precisava. Apesar de parecer ser tão fácil encontrar uma encruzilhada, foi muito mais difícil do que a gente imaginou. Então a solução foi fazer na pós. A gente pegou um lugar relativamente aberto, descampado, que já tinha uma facilidade de trilhas e a gente produziu um espaço curto de terra mais avermelhada, cerca de 3 metros para cada lado, e o resto a gente fez tudo em pós. Então a conclusão é que, por mais que a gente busque referências, monte ali a pasta, na hora que a gente vai para a rua e começa a ver mesmo, ver as locações, o filme muda totalmente. A gente vê aqui um portão que não tinha na nossa apresentação, a gente vê uma ilha fantástica que não tinha na apresentação, e a gente vê coisas que tinham na apresentação que a gente não conseguiu ter ao vivo e teve que se adaptar. Então, por mais que você se planeje, é muito importante quando você visitar, quando você pesquisar as locações, você está aberto ao que a locação te oferece e ao que o produtor de locação vai te oferecer. Na próxima aula, a gente vai ver a relação da direção com a direção de arte e figurino.